quero fazer para vocês também um atendimento muito especial que eu fiz. Obviamente, eu estou usando um nome fictício, mas eu quero apresentar para vocês a Ana. A Ana, ela tem 40 anos, 4 gestações, 2 partos, 1 cesárea e 1 abortamento. A Ana foi atendida por mim na minha prática clínica. A Ana traz uma história dentro do nosso acompanhamento muito especial para mim. E é uma pessoa muito querida, uma família muito querida, um marido muito presente, inclusive, em todas as consultas. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. A Ana me procurou para fazer o acompanhamento dela. Eu não fiz o acompanhamento das primeiras 2 gestações, das primeiras 3, na verdade, gestações da Ana. E ela me procurou, ela falou, Bruna, eu quero um pré-natal diferente do que eu tive nas minhas gestações anteriores. Então, eu decidi que eu queria engravidar porque eu quero um pré-natal diferente do que aconteceu nas minhas gestações anteriores. Ela me procurou com 5 semanas de gestação, então ela tinha feito beta, fez o beta positivo, toda a conduta, os primeiros exames para dobrar a cada 48 horas, beta acima de 2.000, vai transvaginal, enfim. E a gente embarcou para ela ir lá no consultório com 5 semanas. Eu vou contar um pouquinho. A Ana tem a primeira filha, é uma menina com 10 anos, e na primeira gestação ela teve diabetes gestacional, mas foi uma diabetes gestacional muito mal conduzida. Ela teve a prescrição de metformina, ela teve uma prescrição de dieta porque orientaram ela a cortar carboidratos, e ela, na ocasião, ela estava com 40, ela teve a primeira filha com 30 anos, e ela se sentia, enfim, não pediram para ela ir para nutricionista, não pediram uma prescrição dietética, obviamente ela não teve controle glicêmico, e ela teve um diabetes gestacional muito mal controlado, usou metformina, enfim. Teve uma cesárea letiva, porque o neném estava enorme, o neném estava acima do percentil 90, né, com 38 semanas, e foi indicada uma cesárea letiva por conta dessa criança que era grande para a idade gestacional. O neném nasceu com 3,670 para 38 semanas, para vocês terem só mais ou menos uma ideia. O neném a gente espera aí no percentil 90 de 3,300, tá? Com 38 semanas. E essa menina, com 9 anos, teve menarca precoce. E ela tem acompanhamento com o endocrinologista pediatra. Então, para quem vai ter um acompanhamento do pré-natal do século XXI, para quem entende sobre diabetes gestacional, para quem entende sobre suplementação, para quem entende sobre conduta nutricional, prescrição dietética, isso acaba sendo um desfecho, infelizmente esperado, porque não teve a conduta adequada durante a gestação e nem depois essa interlocução entre o obstetra e o pediatra que prestou assistência para essa menina. A segunda gestação foi 3 anos depois, ela teve muito problema em relação à amamentação, a Ana não ficou nem um pouco bem em relação ao nascimento da primeira filha, conversou muito com o marido, enfim, tiveram uma outra menina 7 anos depois, diabetes gestacional de novo, manteve com o mesmo acompanhamento, com o mesmo profissional, do mesmo jeito, recebeu uma prescrição de metformina também, mas ela já estava, como a primeira gestação foi muito traumática para ela, ela teve uma pesquisa um pouco mais ativa em relação a isso, ela teve um acompanhamento nutricional. E esse acompanhamento nutricional possibilitou que ela pudesse pensar num parto normal. E ela tinha combinado com o médico, se não nascesse até 40 semanas, que esse neném ia nascer de cesárea. Mas ela teve aí um ponto que foi importante, ela contratou uma enfermeira obstétrica, elas tiveram condutas mais ativas, isso há 7 anos, tá? Isso auxiliou muito ela acabou tendo um parto normal, e para ela foi muito importante toda essa mudança. Ela tomou condutas mais ativas para que ela tivesse um desfecho diferente e teve essa mudança. O neném nasceu com 39 semanas e 3 dias, 3,210. Pra vocês terem uma ideia, estava mais perto do percentil 50, apesar de 3,210, porque com 39 semanas, o percentil 50 está ali mais ou menos na casa de 3,100, 3,150. Terceira gestação, ela teve 2 anos depois do nascimento da segunda filha, foi um abortamento espontâneo com 7 semanas, e não teve procedimento, não fez coletagem, esperou, fez uma eliminação espontânea. E ela falou, cara, eu não vou mais fazer, eu não estou pensando mais nisso. Ela conversou muito com o marido, mas o sonho da Ana era um menino. E o sonho da Ana era ter um filho, e na verdade o sonho da Ana era ter 3 filhos, ela queria 3 filhos de qualquer maneira. Conversou com o marido, não vamos ter, já tive esse abortamento, tive diabetes gestacional, eu tive muita dificuldade para amamentar na primeira gestação, para mim foi muito difícil, e tinham parado. A Ana me encontrou na rede social, e depois que a Ana me encontrou na rede social, ela falou, agora eu vou fazer um negócio diferente de verdade. E aí a Ana me procurou, a gente começou a conversar um pouco antes, a gente não conseguiu fazer a consulta pré-concepcional, a gente começou a conversar um pouquinho antes, e ela engravidou muito rápido, inclusive quando ela decidiu o que ela queria, ela e o marido decidiram que eles queriam engravidar, e é uma gestação espontânea e do mesmo parceiro. Então ela estava grávida com 5 semanas na primeira consulta dentro do acompanhamento de pré-natal. Nas gestações anteriores ela usou polivitamínicos, e ela falava, Bruna, para mim não fazia diferença, porque era o que tinha na farmácia. Eu perguntava, tem vitamina de pré-natal? Tem. Qual? Hoje essa aqui tá mais barata, hoje essa daqui tá, hoje essa aqui tá na promoção. Ela falou que o obstetra dela falava para ela que tanto fazia, qualquer um que ela tomasse tanto fazia, porque era tudo
igual, e ela acabou fazendo isso. Então, ela escolhia o que ela queria tomar. Então, eu falei, sendo super honesta com você, para mim, eu tomei aquilo ali e eu não tenho nem como avaliar o que estava acontecendo. E ela teve um puerpério, ela teve uma depressão pós-parto na primeira gestação, e isso foi muito traumático para ela. A primeira menstruação foi com 14 anos, ciclos regulares que variavam de 26 a 30 dias, 4 dias de sangramento nos últimos 3 anos, e o número de dias tinha se reduzido aí nos últimos anos. Ela usava contracepção oral também por diversos anos, de forma irregular, também dizia, Bruna, eu usava também o que dava, o que o meu ginecologista mandava, tinha hora que eu usava um, tinha hora que eu usava outro, tinha hora que eu parava, tinha hora que eu voltava, e ela teve uma questão que era bem interessante. A depressão pós-parto da Ana levou ela a ter dificuldades para a amamentação. Eu acho isso um fator muito importante. Ela ingeria álcool de forma regular. A Ana era autônoma, tem uma empresa muito conhecida em venda de materiais de construção. Atividade física ela retomou há 4 anos da gestação dela no ano passado. Tinha um sono regular, ela já tinha feito bastante coisa depois que começou a me acompanhar. Dieta não tinha intolerâncias e o café da manhã ela já tinha cereja. O café da manhã já era bastante proteína, com ovo mexido, copo de whey protein, e já estava assim super, hiper, mega alinhada com a conduta e o acompanhamento. A Ana nasceu de parto normal, com 9 meses, um peso super adequado, amamentada por um longo período. A mãe dela era uma fofa, uma deliciosa. Ela teve uma infância sem nenhum tipo de intercorrência, não usou antibiótico, não tinha feito cirurgia, não teve uma infância saudável, sem nenhum tipo de internação. A mãe dela é uma senhora de 69 anos, uma querida também participou de algumas consultas, com hipertensão arterial, resistência à insulina, e o pai, com 74 anos, um senhor muito saudável. O irmão, com 36 anos, que não tem filhos, também se relata saudável, mas o irmão dela não procura muito também acompanhamento médico. Durante o nosso atendimento, a Ana tinha 130/83 de pressão arterial, uma frequência cardíaca de 88, saturação de 95%. É importante que vocês avaliem a saturação dos pacientes de vocês, não exatamente por oxigênio, mas que pode ser um bom parâmetro para a gente fazer avaliação em relação à oxigenação placentária. Temperatura 35,3, peso 74, IMC altura 1,70, IMC de 25,6, já beirando o limite superior de sobrepeso. Ecografia transvaginal, tem um saco gestacional intrauterino. A primeira consulta da Ana foi presencial, nós tivemos continuidade nessas consultas depois online, e na primeira consulta, a ecografia transvaginal, eu fazia todos os exames dentro da minha prática clínica, saco gestacional intrauterino, com presença de vesícula vitelínica, o BCF não era audível, e eu falei, olha, Ana, vamos ficar tranquilo, a gente vai acompanhar daqui a 2 semanas, vamos ver o desenvolvimento embrionário e anexos. Mas a Ana entra no consultório, falou comigo, a história clínica dela, ela vai correndo numa linha aqui de um lado, e do outro eu tenho que entender a epidemiologia de quem é a Ana, uma mulher brasileira com 40 anos que está gestante espontânea